Olá pessoal, sejam todos bem-vindos novamente para mais um assunto aqui em nosso canal. Hoje vamos falar sobre as razões trigonométricas. Envolve aqui vários assuntos de matemática, trigonometria, álgebra, teorema de Pitágoras, não diretamente, enfim, vários assuntos. E a gente vai destrinchar aqui o que está aqui na tela. Lembrando que qualquer dúvida vocês podem perguntar. Não esqueça de deixar o like no vídeo para dar uma forcinha para a gente e também se inscrever no canal. E vamos lá. Bom, lembrando que aqui nesse assunto a gente tem que ter um triângulo retângulo. Só lembrando, um triângulo retângulo é um triângulo que tem um dos ângulos reto, ou seja, um dos ângulos formando 90 graus. O ângulo reto aqui no caso é esse ângulo. Se não tiver o ângulo reto, não vai ser chamado triângulo retângulo. Então aqui tem que ter 90 graus. Aqui no caso tem 30 graus, porque é um exemplo que a gente está dando para resolver. Mas esse ângulo aqui pode variar, pode ser qualquer ângulo que seja menor que 90, certo? Então, vamos ver como a gente faz aqui. Bom, então aqui só relembrando, aqui a gente tem o que? A gente tem um triângulo retângulo, a gente tem a hipotenusa, que é a parte inclinada, então isso aqui é H de hipotenusa, essa parte mais inclinada. A gente tem as partes que ligam o ângulo reto, ou seja, essa parte reta aqui, as duas partes são chamadas de catetos. Uma é cateto oposto, observa que é cateto oposto porque está oposto ao ângulo, a esse ângulo mais inclinado, então aqui é CO de cateto oposto. E a outra parte, a parte que liga a hipotenusa, tá vendo? Essa parte aqui que liga a hipotenusa com a parte mais inclinada, tá vendo? Essa parte aqui é mais fechada, então essa parte que liga a parte mais fechada é chamada de cateto adjacente. Então, a gente tem essas três definições aqui no triângulo retângulo: cateto oposto, que está oposto ao ângulo, cateto adjacente, que está aqui ligando a hipotenusa, e a hipotenusa, que é a parte inclinada. Bom, então a partir daqui a gente quer encontrar qual o valor do x. Então, como é que a gente faz? Eu vou colocar aqui as informações que foram dadas na questão. Colocar o H de hipotenusa, igual a 20 metros. Está vendo aqui que o H corresponde a 20 metros. Vou colocar aqui o valor do X que a gente quer encontrar. Vou colocar a interrogação que a gente não sabe. E vou colocar o ângulo. Geralmente a gente chama de θ, mas pode ser qualquer letra ou qualquer letra grega. Então, θ igual a 30 graus Celsius. Bom, então como é que a gente vai achar o X? Para a gente encontrar, a gente tem que usar essas relações aqui trigonométricas do triângulo retângulo. São três relações principais. Existem outras com a cossecante, secante, cotangente, mas essas três são as principais, são as fundamentais. Então aqui eu tenho do seno, que diz que é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Eu tenho a do cosseno, que é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E tem uma da tangente, que é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então tem essas três principais. Bom, então para encontrar aqui x, a gente tem que olhar para essas três aqui e ver qual dessas três fórmulas que tem hipotenusa e que tem o x. No x aqui, no caso, é cateto oposto. Deixa eu colocar aqui só para ficar claro para a gente. Cateto oposto igual a x igual a interrogação, porque eu não sei qual realmente é o valor. Então, qual dessas três que eu tenho hipotenusa e tenho um cateto oposto? Essa daqui eu tenho um cateto oposto e tenho hipotenusa, está certo. Essa eu tenho um cateto adjacente e hipotenusa, então não me serve, certo? Porque eu não tenho o valor do cateto adjacente. Essa eu tenho um cateto oposto e tenho um cateto adjacente, mas não me serve porque eu não tenho o valor do cateto adjacente. Então a que a gente vai usar, olha, é essa daqui. Por quê? Porque eu tenho o valor do cateto oposto, que é x. Na verdade, eu não tenho, mas é o que eu quero encontrar. Se é o que eu quero encontrar, eu posso envolver na conta. E tem o valor do H, que é a hipotenusa. Lembrando que eu não posso usar essa daqui agora, por quê? Porque eu não tenho o cateto adjacente. E também eu não quero ele. Por isso, aqui eu não tenho o cateto oposto, mas eu quero ele. Então, eu quero encontrá-lo, certo? Então, vamos lá? Então, aqui eu vou substituir o ângulo θ. Então, vai ficar seno de θ. Mas quem é θ? θ aqui é 30 graus. 30 graus é igual. Cateto oposto é quem? Cateto oposto é x. X sobre hipotenusa. Hipotenusa é quanto? Hipotenusa é 20. Pronto, 20. Pronto.
Aqui, geralmente, nessas questões a gente usa a calculadora. Só que aqui dá para a gente saber seno de 30 quanto é. Pela aquela regrinha que a gente fala da musiquinha que é 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 embaixo de tudo, raiz onde não tem 1. Se vocês não souberem, vocês fazem a tabelinha. Mas aqui eu falo para vocês que seno de 30 graus é 1 meio ou 0,5. Mas eu vou colocar aqui como sendo 1 meio, que é o mesmo que 0,5. Então isso aqui é igual a x sobre 20. Quero encontrar o valor do x. Então os números que está junto dele ou está do lado dele tem que passar para o outro lado. Então aqui no caso está o 20. Só que o 20 ele está com que operação? Ele está com a operação da divisão, porque ele está dividindo. Ou seja, o x está dividindo por 20. Então para ele passar para o outro lado, ele passa com a operação inversa da divisão, que é a multiplicação. Então o 20 vai passar multiplicando. Então aqui em cima vai vir 20 vezes 1 sobre 2 igual a x. Pronto, 20 vezes 1 sobre 2, 20 vezes 1 dá 20 sobre 2, igual a x. Então, 20 sobre 2 dá 10. Então, x igual a 10. Ou, só invertendo, x igual a 10 metros. Pronto, super simples para a gente poder aqui, para a nossa primeira aula, para a gente poder ter uma ideia mais básica de como é que a gente usa as relações trigonométricas, as razões trigonométricas na verdade. E outra coisa aqui, usando esse mesmo exemplo, só para fixar melhor nessa ideia, a gente pode encontrar aqui quem é o cateto adjacente. Observe que não tem o valor dele e também não é pedido na questão, mas a gente pode usar aqui como treinamento, certo? Vou fazer com a caneta azul. Então, cateto adjacente é igual a interrogação, agora eu não sei. Pronto, vou colocar aqui, repetir a hipotenusa, igual a 20 metros. E θ igual a 30 graus Celsius. Graus Celsius, perdão, estou confundindo os graus, igual a 30 graus, apenas 30 graus. Pronto, agora eu tenho cateto adjacente, hipotenusa e a do ângulo. Qual das três aqui em cima eu vou usar? Observe que eu vou usar uma que tenha cateto adjacente, que vai ser ou essa, certo? Só que aqui, essas duas, eu não tenho o valor do cateto oposto, certo? Eu encontrei aqui, só que aqui eu estou pegando como se eu não tivesse encontrado. Então, olhando para essas três informações aqui, eu não posso usar essa porque eu não tenho o valor do cateto oposto. Então, eu vou usar qual? Vou usar essa daqui. Por quê? Porque eu tenho um cateto adjacente, que na verdade é o que eu quero encontrar, então eu posso usar. E tenho a hipotenusa que é 20. E o θ aqui eu tenho que é 30. Então, eu faço cosseno de 30 é igual a cateto adjacente, eu não tenho, eu repito, sobre H. Quanto é H? 20. Pronto. Cosseno de θ, vocês podem colocar na calculadora, mas aqui eu já coloquei. Cosseno de θ é raiz de 3 sobre 2. Aqui eu só vou substituir antes para ficar claro. Cosseno de 30 é igual ao cateto adjacente sobre 20. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Vocês podem fazer aí na calculadora, mas se vocês já souberem com base na tabelinha que eu falei anteriormente, vocês podem colocar também o valor. Igual a cateto adjacente sobre 20. Aqui eu faço o quê? Eu multiplico aqui, na verdade eu quero encontrar o valor do cateto adjacente. Então o número que está com ele, eu tenho que passar para o outro lado, igual que eu fiz anteriormente. Então o 20 que está aqui dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então fica 20 vezes raiz de 3 sobre 2, igual cateto adjacente. Aqui eu faço 20 por 2 dá 10. Então 10 vezes raiz de 3 é igual cateto adjacente. Então cateto adjacente é igual a 10 vezes raiz de 3 metros. Aqui, como a gente geralmente nessas questões a gente usa a calculadora, aqui vocês podem colocar aqui 10 vezes e colocar o valor da raiz de 3, certo? E é isso, para a nossa primeira aula terminamos por aqui. Qualquer dúvida aí vocês podem perguntar. Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e até a próxima.